Galera, todo mundo sabe que o clã Uchiha é um dos mais brabos da série Naruto. Sério galera, os caras são poderosos demais. E sejamos sinceros, os poderes dos Uchiha são os mais legais. Todas aquelas variações do Sharingan, os Genjutsus e o Susanoo são brabos demais. Mas você aí, sabe como foi a morte de cada Uchiha? Infelizmente eles tiveram um fim bem trágico, como todos nós sabemos. Por isso hoje vou contar pra vocês como foi a morte de cada Uchiha e também como eles morreram. E sério galera, vem comigo que esse vídeo tá completinho. E a morte do último vai surpreender vocês pela complexibilidade. Ele não morreu uma vez não, foram 3 vezes. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, todo mundo sabe que o clã Uchiha nunca foi bem visto em Konoha. Desde a fundação das aldeias, eles são vistos como suspeitos. Isso acabou criando um sentimento de revolta dentro dos Uchihas. E muito disso, infelizmente, foi por culpa do Tobirama e de outros líderes da aldeia. O clã Uchiha sempre teve os ninjas mais bravos de todos, mas muitos deles tiveram uma morte trágica ou triste. Meio que o ódio e a tragédia sempre esteve perseguindo os Uchihas. Por isso nesse vídeo vou mostrar pra vocês como foi a morte de cada Uchiha. E nessa lista, alguns vão ficar de fora. Entre eles, o Shin Uchiha, porque ele é meio que uma falsificação dos Uchihas, então não conta. E também os Uchihas que não sabemos como foi a morte, como é o caso do Kagami Uchiha. Mas galera, todo mundo sabe que o clã mais poderoso não é os Uchihas, e sim o clã Nerdificando. Esse é o clã mais poderoso do YouTube, então vem fazer parte desse clã de fãs de Naruto. Já deixa seu like e a sua inscrição com o sininho ativado, e assim você fará parte do nosso clã. E bora pra lista. Shisui Uchiha. O Uchiha com o Genjutsu mais poderoso de toda a série, que é o Kotoa Matsukami. E esse Genjutsu pertencia ao Shisui Uchiha. E ele foi um dos poucos Uchihas a não ser pego pela maldição do ódio. Ele sempre foi uma pessoa pacifista e avesso à guerra. A morte de Shisui está ligada ao golpe de estado dos Uchihas. O Shisui pretendia impedir o golpe de estado usando seu Genjutsu para controlar o clã. Mas o Danzo não confiava nem no Shisui e nem nos Uchihas. Por isso, em um ataque, ele roubou o Sharingan do Shisui. O Shisui conseguiu escapar de ser morto pelos homens do Danzo, mas no final ele entregou seu último Sharingan para o Itachi, pois ele temia que o Danzo roubasse esse último Sharingan. Então o Shisui tira sua própria vida e confia tudo ao Itachi. Ele ainda chegou a escrever um bilhete sobre a sua morte. Sério galera, o Danzo sempre fez besteira, é impressionante. Se o Shisui não tivesse ficado vivo, certamente ele conseguiria impedir o golpe de estado dos Uchihas, e toda a história da série teria sido diferente. Itachi Uchiha, um dos maiores heróis do anime, talvez o maior. O Itachi foi um dos personagens que mais fez sacrifícios durante o anime. A morte do Itachi é uma das mais tristes e emocionantes. Após ele matar todo seu clã junto com Tobi, ele planejou a sua própria morte. Ele traumatizou o Sasuke de propósito para ele buscar mais poder e querer matá-lo. Então durante sua batalha final contra o Sasuke, o Itachi deu a entender que queria roubar os olhos do Sasuke e também matá-lo. Mas na verdade, isso era uma atuação, pois ele amava seu irmãozinho. O Itachi usou tudo que tinha até ficar exausto e cego devido ao uso excessivo do Sharingan. Nós sabemos que o Itachi tinha uma grave doença e que ele estava prolongando sua vida com remédios para conseguir lutar contra o Sasuke e assim morrer pelas mãos do próprio irmão. Então muito provavelmente a causa de sua morte foi pela sua doença. Galera, o Itachi é um personagem que a gente tem que respeitar. E fica aí sugestão, vocês querem um vídeo com a explicação do porquê o Itachi foi morto? Com todos os motivos explicados? Deixe aí nos comentários se você quer. Izumi Uchiha. A Izumi foi o interesse amoroso do Itachi. Eles se conheceram durante o ataque da Raposa de 9 Caudas. Nessa ocasião, o Itachi ajudou ela. Depois disso, Izumi e Itachi se afastaram. Foi então que no massacre do clã Uchiha, o Tobi capturou e matou a Izumi Uchiha. E nós sabemos que antes da Izumi morrer, o Itachi usou um Genjutsu nela, onde eles viveram uma vida feliz juntos. Nessa ilusão, ela viveu até os 80 anos de idade. E galera, isso foi mostrado na novel Itachi Shiden, mas isso foi apenas uma ilusão mesmo. O Itachi fez isso para a morte dela não ser tão cruel assim. E galera, pensa comigo, isso deve ter impactado muito o Itachi, Fugaku Uchiha e Mikoto Uchiha. O pai de um dos Uchihas mais poderosos do anime, o Fugaku era um líder do clã Uchiha em sua época. Antes de morrer, o Fugaku e o clã Uchiha estavam planejando dar um golpe de estado em Konoha e assim tomar o poder. E sabemos que eles ainda iam controlar Kurama.
Imagina o desastre que eles iriam fazer. Eles iriam causar o caos. Porém, o terceiro Hokage e os outros líderes da aldeia sabiam desse plano. E eles sabiam por causa do Itachi e do Shisui, que estavam agindo como agentes duplos. Foi então que o Itachi recebeu a missão de eliminar todo seu clã. E tragicamente isso envolvia os seus próprios pais. Nossa galera, imagina ter que fazer isso. Eu que não queria estar na pele do Itachi. Foi então que o Itachi matou seus pais enquanto chorava de tristeza. E segundo seus pais, ele era uma criança gentil. E o Fugaku não resistiu e deixou ser morto por Itachi. Porque o Fugaku não queria lutar até a morte contra seu próprio filho. E nessa ocasião, a Mikoto também não contrapôs seu próprio filho. E morreu sem se queixar. E galera, imagina o que se passava na cabeça da Mikoto e do Fugaku vendo seu próprio filho se rebelando contra eles. E também imagina como essa situação pesou para Itachi. Essa é uma das cenas mais impactantes do anime. Izuna Uchiha, o irmão do Uchiha mais brabo de todos. O Izuna ao lado do Madara eram os líderes do clã Uchiha durante o período mais sangrento de toda a história do anime. O período dos reinos combatentes, onde os clãs enfrentavam incansáveis guerras. Durante toda a sua vida, o Izuna odiou o clã Senju, devido às perdas que o clã Uchiha teve nesse período de guerra. E o seu maior rival foi Tobirama Senju, e foi durante uma luta contra ele que o Izuna acabou perdendo sua vida, pois o Tobirama foi capaz de enganar o Izuna usando o jutsu Corte do Deus Voador do Trovão, e conseguiu acertar um golpe fatal no Izuna. Ao final da batalha, o Hashirama ainda ofereceu um acordo ao Madara, pois ele queria que a guerra entre os clãs acabasse ali mesmo. E assim ele salvaria o Izuna de sua morte certa. Porém, o Izuna convenceu Madara a recusar o acordo do Hashirama. Mas como dissemos antes, os ferimentos do Izuna eram fatais, e o clã Uchiha não era capaz de curar o Izuna. Então, antes de morrer, o Izuna deu seu Sharingan para o Madara, para que assim ele defendesse o clã Uchiha. Esse Uchiha tinha todas suas fés no próprio clã, todo o clã Uchiha. Bom galera, antes da gente continuar a lista, vamos falar de todo o clã Uchiha, que foi morto em um massacre cometido pelo Itachi Uchiha, um membro do próprio clã. Olha só como a ironia do destino. O clã Uchiha, para se extinguir, não precisaram de uma guerra contra outra vila e nem contra outro clã. Eles eram tão embaçados que eles se mataram sozinhos. Bom, o clã queria fazer um golpe de estado na Vila da Folha. Então, os poderosos da vila decidiram que deveriam parar esse ataque. O Hiruzen queria negociar, mas o Danzo manipulou para que o Itachi matasse todo o clã, e assim aconteceu. Em uma noite calma, o Itachi foi ao distrito do seu clã e assassinou todos, até mesmo os idosos e as crianças, deixando apenas o seu irmão vivo, Obito Uchiha. Um dos personagens com o melhor desenvolvimento do anime, o Obito, teve uma reviravolta enorme durante a Terceira Guerra Mundial Ninja. Durante uma missão, a Rin foi sequestrada por um ninja da Vila da Pedra. Isso forçou o Obito e o Kakashi a irem atrás da Rin. Inclusive foi nesse momento que o Obito falou a frase mais marcante do anime: aqueles que quebram as regras são chamados de lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores do que lixo. O Obito e Kakashi conseguiram salvar a Rin, porém o Obito teve sua metade de seu corpo esmagado por uma pedra enorme. E o Madara encontrou o Obito esmagado e salvou ele. Como o Madara ainda estava vivo na época, ele manipulou o Obito e fez ele se tornar um vilão. Porém, toda essa farsa do Obito foi desmascarada durante a Quarta Grande Guerra Ninja, onde ele recebeu um baita Rasengan na cara que o Naruto deu nele. O Obito eventualmente se voltou para o bem, e durante a batalha final contra a Kaguya Otsutsuki, ele se sacrificou para salvar o Naruto de uma morte certa. E galera, o Obito literalmente virou pó. Mas antes de morrer, o Uchiha falou para o Naruto que ele seria o melhor Hokage de todos. E com certeza o Obito estava certo. Madara Uchiha. E ele é tão incrível que ele já morreu mais de uma vez. Sim galera, é difícil demais matar o homem. O Madara Uchiha durante toda sua vida sempre teve uma rivalidade muito grande com o Hashirama, antes mesmo de Konoha ser fundada por eles. E o Madara e o Hashirama já haviam lutado várias e várias vezes. Porém o Madara não gostou de nada da sua vida na Vila da Folha, e ele escolheu sair de Konoha. E eventualmente, o Madara e o Hashirama tiveram sua lendária batalha no Vale do Fim. Porque por mais que o Uchiha fosse poderoso, o Hashirama sempre era mais, estava sempre um passo à frente. Ou melhor, várias mãos à frente. Acontece galera, que antes de morrer o Madara usou um genjutsu proibido do clã Uchiha, o Izanagi, que reescreveu a realidade e deixou o Madara vivo. Ou seja, ele escapou dessa morte. Após isso, o Madara despertou o Rinnegan, mas ele estava muito velho nessa época. Foi então que, antes de morrer, ele manipulou o Obito para que no futuro ele fosse revivido. E assim, o Madara morreu pela sua segunda vez de velhice.
E foi durante a quarta grande guerra ninja que o Madara foi trazido de volta à vida com o Edo Tensei. O bicho não cansa, ele morre e nasce de novo. Galera, ele foi trazido em seu auge e com um corpo jovem e com algumas modificações que deixaram ele ainda mais forte. E após isso, o Madara revelou seu plano ao Obito, mostrando que o Obito foi apenas uma peça no plano do Madara. E então ele se tornou o Jinchuriki do 10 Caudas. Mas depois disso, o Zetsu Negro pegou todo mundo de surpresa e traiu o Madara, revelando que toda a história dos Shinobis foi manipulada por ele. E após a batalha final contra a Kaguya, o Madara teve as bijus retiradas de seu corpo, então ele morreu novamente. E antes de morrer, ele até fez as pazes com Hashirama e meio que se arrependeu de seus atos. E galera, esses vídeos dão muito trabalho, então para vocês não perderem nenhum vídeo no canal, já confirma sua inscrição com o sininho ativado, pois estamos produzindo vários vídeos e você não quer perder nenhum, né? Então se inscreve aí. Na tela está passando mais 2 vídeos para vocês conferirem, inclusive um deles é a história de todo o clã Uchiha. Confere esse vídeo que tá completinho, eu garanto que você vai adorar. Valeu por assistir, beijos, fui!